Meu povo querido, bom dia, Deus abençoe vocês. A gente está aqui para mais um encontro, eu espero que seja produtivo, que seja edificante na sua vida. Esse momento que a gente está do estudo ainda é um momento um pouco mais chatinho, né? Porque a gente não está lidando com um texto bíblico especificamente, a gente está tentando entender todos os ambientes que, de alguma forma, compõem a narrativa bíblica, aquilo que a gente vai ler, aquilo que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente. Mas eu terminei o estudo da semana passada lendo o texto lá em Marcos, lá no primeiro capítulo. E aí eu quero reler, na verdade, a partir do capítulo 1, queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 1 de Marcos, nós vamos ler a partir do primeiro verso. A partir do primeiro verso. E vamos até o verso 15, onde a gente parou na semana passada. O texto diz o seguinte, no Evangelho de Marcos: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio de Nazaré da Galileia, veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: tu és meu filho amado, em ti me agrado. Logo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Foi esse verso que nós iniciamos a aula passada, foi esse verso que nós terminamos a aula passada, e a gente estava chamando a atenção para esse tempo cumprido, para esse tempo perfeito, para esse tempo que Gálatas vai chamar de plenitude dos tempos, no qual é o tempo em que o Filho de Deus, a promessa de Deus, o Redentor, ele se fez carne, se fez gente, o Verbo se fez vivo para cada um de nós, e nós podemos ver a sua glória que está descrita aqui nas páginas bíblicas. E é esse tempo que a gente está pensando. Como é que Deus preparou esse tempo? Como é que o cenário humano se organizou para que esse tempo se tornasse propício para a vinda de Jesus? Então, no último encontro nosso, foi isso que nós começamos a conversar. Foi isso que nós começamos a trabalhar já desde o último encontro. Tentar perceber como que o ambiente, como que aquele ambiente da Palestina, seja na sua organização social, política, ela se preparou de alguma forma, se organizou, ela passou por diversas etapas, e são as etapas que a gente vê que estão descritas no Novo Testamento. O Novo Testamento vai ser feito dentro daquele ambiente político. Então é isso que a gente está conversando, e é um pouco disso que a gente ainda vai conversar nesse terceiro encontro. Quero te convidar então a continuar com a gente, tá bom? Vamos iniciar. Deus te abençoe. Ok, vamos lá. Vamos iniciar. A gente falou desde o primeiro dia que a gente está seguindo mais ou menos uma estrada, e essa estrada passa por conhecer um pouco da Palestina na época de Jesus. Então é isso que a gente está fazendo.
nesse momento. A gente poderia ficar muito tempo estudando esse tema, é muito rico, toda a formação daquele período, então a gente não tem nem condição de fazer isso nesse curso, a gente está fazendo extremamente resumido. Eu já chamei a atenção aqui do curso Panorama Bíblico, que também é um curso importante para que a gente possa estar compreendendo não somente o porquê dos livros, mas toda essa questão também dos motivos e do ambiente, da formação do ambiente. Eu estou tentando formar um novo curso para a nossa igreja, que é o curso de Geografia Bíblica. Então, estou chamando irmãos, irmãs, gente que está se interessando para ministrar essa temática. É bem importante para a gente também. Porque, lembre-se, o que a gente está fazendo é tentar ler a Bíblia. E para ler a Bíblia, que é um livro tão distante da nossa realidade, a língua é distante, a cultura é distante, a gente precisa, de alguma forma, tentar compreender um pouco aquela cultura, ainda que isso seja bastante desafiador para nós. Então, todas essas ferramentas, todas essas questões, é para nos ajudar a ter uma melhor compreensão do texto bíblico. Se o texto está escrito, ele foi escrito para que a gente tivesse a compreensão. Temos, é claro que nós temos, meus irmãos, a iluminação, o cuidado, a condução do Espírito Santo. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele utiliza aquilo que Deus nos deu, que é a nossa inteligência, que é a nossa capacidade de compreensão. O Espírito Santo utiliza, ele não desfaz aquilo que Deus nos deu. O Espírito de Deus é um Espírito que nos capacita ao trabalho que a gente está fazendo. Então, é importante que a gente tente compreender. A gente vai também, nessa estrada, olhar um pouquinho sobre essa questão dos evangelhos e o que são, o esforço do testemunho bíblico, do testemunho de Jesus através desses autores tão importantes. Aí a gente olha e entra no Evangelho de Marcos especificamente, o seu autor, quem foi Marcos, quem a tradição vai dizer que foi um pouco da compreensão do seu esforço de comunicar Cristo, e a gente também, a partir disso, consegue de alguma forma entrar no livro de Marcos e começar a ler o texto, e começar a entender o texto. Hoje a gente vai ler alguns fragmentos do texto, para que vocês possam compreender como que o texto começa a se tornar um pouco mais amplo e inteligível à medida que a gente vai lidando com esses elementos que vão aparecendo. Então, a gente está olhando a Palestina na época de Jesus. E aí a gente fez um trabalho de tentar compreender em que lugar do globo a Palestina se situava. A gente começou na aula passada fazendo uma pequena revisão. A gente começou na aula passada a olhar para esse lado, para essa posição geográfica no mundo. A gente falou que a gente estava interessado nessa parte do mundo aqui, que de alguma forma está entre a África, entre a Ásia e entre a Europa. Um caminho, inclusive, muito importante. Rotas comerciais importantes da época passavam por ali, lugares estratégicos, sempre muito importantes. Então a gente está tentando compreender isso. A gente olhou o mapa, a gente olhou um pouquinho mais de perto essa região, que até hoje é uma região extremamente difícil, complicada, sempre muitas lutas, muitas guerras. A gente estava interessado exatamente na Palestina, nessa faixa de terra, aqui entre o Egito, a Jordânia, a Síria, a Arábia Saudita, Líbano. Então essa faixa de terra que hoje existe uma disputa política extremamente difícil dentro desse ambiente aqui, então é isso que nos interessa. A gente olhou um pouquinho também esse espaço geográfico na época de Jesus. Então, na época de Jesus, você tem aqui uma série de territórios. Você tem aqui a Samaria, tem a Galileia acima aqui da Samaria, na posição do mapa, a Judéia, ok? Aqui ao lado, abaixo da Galileia, a Judéia, a Idumeia, Pérea, ok? Decápolis, Itureia, Traconides. Todas essas regiões são importantes porque foram as regiões onde as nossas histórias estão acontecendo. E o que a gente disse é que
essas regiões também foram importantes porque elas foram disputas territoriais de diversas nações muito fortes e que formaram todo o ambiente do Novo Testamento. Então foi isso que a gente começou a ver no encontro passado, um pouquinho sobre a história política do judaísmo no tempo helenístico. Mas o que é isso, tempo helenístico? Daqui a pouco a gente vai ver, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nisso, com cuidado. A gente trouxe aqui o texto de Daniel, onde ele fala sobre a sucessão de pelo menos 4 grandes nações que disputaram o mesmo território, e depois a visão da pedra como que significando, segundo os intérpretes, segundo os comentaristas, o reino de Deus que chega. Então aquela palavra de Jesus, quando ele diz, é chegado o tempo, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está entre vós, é essa pedra que Daniel diz ter percebido, visto na visão, no sonho que Nabucodonosor recebeu. Então, é um momento extremamente importante. E fala dessas nações aqui que estão se sucedendo. A gente olhou um pouquinho para isso. A gente viu desde a monarquia unida, aqui aproximadamente 1000 a.C., datas é sempre muito complicado, aproximadamente, onde você tem aqui 3 reis, Saul, Davi e Salomão, cada um deles reinando 40 anos, segundo a compreensão bíblica, e depois, por uma série de desgastes e de guerras internas, de brigas internas, você tem a divisão do reino. O reino na parte do norte fica conhecido como Israel, e esse reino carrega o nome de Israel, e esse reino ele é composto por 10 tribos, partes de Benjamim também, aqui no Reino do Norte. A divisão acontece em 930 a.C. E o Reino do Sul, a Judá, 2 tribos, a tribo de Judá e parte da tribo de Benjamim, fica no Reino do Sul. Por que é importante a gente entender essa distribuição? Porque a gente está falando do mesmo território. A gente está falando daquela faixa que a gente está chamando de Palestina. Então, em um determinado momento, o povo judeu, o povo de Israel está sobre aquele ambiente, está sobre aquele território. Há uma divisão, há uma briga política e há uma divisão interna que faz com que parte das tribos se organizem, e aí são denominadas Israel, parte das tribos se organize e é Judá, e o que vai ser importante é o que vai acontecer logo em seguida, por conta das profecias que foram dadas ao povo, por conta da maneira como Deus os confrontou sobre a idolatria e sobre toda a vida longe dos desígnios do Senhor. Deus permitiu que nações viessem sobre esse povo, e eles passaram por situações muito difíceis, muito dolorosas. Então, a gente tem aqui, a partir de 722, a Assíria chega como a nação, chega com força sobre o Reino do Norte, destrói o Reino do Norte, e um pouco mais na frente, em 586, sexto século antes de Cristo, vem uma outra nação que toma a Síria, que vai por sobre a Síria, a Babilônia, e ela também destrói o reino de Judá. E a Assíria, espalha os habitantes lá do Reino do Norte, há uma série de dificuldades que acontecem, e o Reino de Judá, a Babilônia também os espalha, eles também sofrem, mas uma parte desse povo vai cativo para a corte da Babilônia. A gente conversou também sobre isso. E lá eles ficam por 70 anos, escravos por 70 anos na Babilônia. E aí a gente olhou o mapa, e o mapa ele tem exatamente o desenho desse ambiente, né? Da Palestina aqui, ó, a faixa sendo tomada pelo Império Assírio, que evidentemente está além da Palestina, está aqui também na África, está espalhado aqui na Ásia, chegando a áreas vizinhas aqui da Europa que nós conhecemos. Depois o Império Babilônico, que vem também interessado
nesse espaço de terra, ok? E aí se estende com muita força dentro desse período. Foi um período muito difícil para o povo de Israel, muito desgastante, muita morte, muita tristeza no meio do povo. Você tem profetas que profetizam dentro desse período, você tem Ezequiel, você tem Daniel, você tem um período muito doloroso na vida desse povo. A gente, depois disso, a gente vem um outro império que chega também na região, e aí a gente está falando de poucos anos, 200, 300 anos. O que são 200 e 300 anos? Para a gente não vive tanto, há muito tempo. Mas imaginar que o Brasil já tem 500 anos, imaginar que o povo, num espaço de menos de 500 anos, teve grandes impérios que tomaram, que devastaram, que reorganizaram a estrutura social do povo, e isso é bastante significativo, assim, muito interessante. Então a gente tem agora o Império Medo-Persa, que chega, e quando ele chega e quando ele destrói a Babilônia, toma as terras, ele, ao invés de manter o povo como a Babilônia mantinha, ele permite que aquele remanescente de Judá volte, porque o povo de Israel já tinha sido espalhado, ele volte para a terra. Então a gente tem aqui o retorno dos exilados. Na Bíblia, o livro de Esdras, Neemias, profeta Ageu, eles estão falando exatamente desse retorno, das dificuldades que eles tiveram para o retorno, para a reconstrução do templo, para a edificação dos muros na cidade de Jerusalém. Então, essa nação é bastante importante, como uma nação que de alguma forma cumpre o desígnio de Deus de permitir que o povo volte. Há uma certa amizade com os monarcas persas, que permitem ao povo viver a sua fé, viver as suas questões, mas eles são um povo cativo, ainda assim eles são um povo cativo. Por isso que é dentro desse período que a gente tem o que é chamado de período interbíblico, ou período de silêncio bíblico. É dentro desse período do Império Persa, porque é nesse período que a gente não tem mais o que a gente chama de texto canônico, de texto inspirado, de profeta que se levantasse para profetizar e fosse reconhecido depois pelos judeus como profeta chamado por Deus para profetizar. Então a gente não tem mais isso. A gente termina aí com os últimos profetas falando, Zacarias, Malaquias como último profeta no nosso texto bíblico, e aí você entra num período que você não tem registro bíblico. O registro vai voltar a acontecer a partir do anúncio dos evangelhos. Acaba aqui o registro bíblico em Malaquias, tempo de silêncio, e aí depois os evangelhos eles aparecem falando sobre o nascimento daquele que viria, do Rei dos Reis, sobre esse novo tempo. Então isso, só que esse período que os autores vão chamar de período de silêncio, período interbíblico, ele não foi silencioso. Um período de cerca de entre 300 e 400 anos, e ele não foi um período quieto, silencioso, nada aconteceu. Pelo contrário, tudo aquilo que vai acontecer e vai possibilitar que o Novo Testamento se torne o que se tornou, que vai possibilitar que o tempo seja cumprido, que o tempo seja propício, que o tempo seja pleno, está acontecendo dentro desse período. E nesse período acontecem inclusive situações muito desafiadoras e importantes, como a chegada do Império Grego, que destrói e toma o espaço geográfico aqui do Império Persa. Então é uma sucessão de impérios, como a visão lá de Daniel, a visão de Daniel no capítulo 7, mas a visão do rei também nos mostrou. É uma sucessão de impérios. O Império Grego chega com seu monarca, com Alexandre, chamado Alexandre o Grande, e você tem
Depois desse Império Grego, depois da morte de Alexandre, você tem aqui pequenos governos, governos mais setoriais, mas também muito importantes na formação, na organização desse tempo. Você tem aqui, a partir dos seus generais, né, que continuaram o trabalho, você tem aqui o governo dos Ptolomeus, o governo dos Seleucidas e o governo dos Macabeus, uma espécie de revolta dos judeus sobre esse tipo de tirania que existia sobre eles. E até a chegada do Império Romano. Quando Jesus nasce, quando Jesus vem à Terra, o império que domina aquela região é o Império Romano. A relação dos judeus com o Império Romano é muito importante. É a partir do Império Romano que todas as negociações são feitas para que Jesus seja crucificado entre os principais líderes judaicos e o Império Romano. É o Império Romano que vai agora, de alguma forma, ser esse ambiente sobre o qual Jesus está caminhando, Jesus está pisando. Então esse período é um período extremamente necessário para que a gente possa olhar. É claro que não dá para olhar para cada um desses lugares, desses impérios, cada uma desses ambientes com muito detalhe, com muito cuidado. A gente teria muito tempo para tentar entender isso ao longo de uma vida, inclusive. Mas a ideia é que a gente possa caminhar. Peço desculpas se vazou um barulho aí de chamada, é o celular, a gente vai fazendo tudo junto aqui, tentando organizar. E como eu estava dizendo, esse período, ele é muito importante para a nossa compreensão, ainda que a gente esteja vendo de maneira muito panorâmica, muito resumida. Então, olhando um pouquinho sobre essa questão do Império Grego, de novo, olhando para a geografia, você tem aqui o Império Grego se estendendo pela África, pela Ásia, ok? Oriente Médio aqui, pela Ásia, chegando aqui na Europa. Você tem uma série de movimentos aqui desse império que foi marcante na vida do mundo, e até hoje a gente recebe muita influência do grego, muita influência da mentalidade grega, muita influência da língua grega, inclusive, para vocês verem o quanto que ele foi importante. Se até hoje ele nos influencia bastante, foi muito importante. A gente tem aqui algumas marcas, então fiz só pequenas tiragens. Alexandre, o seu governador, o seu imperador, o seu monarca, tinha 20 anos quando começou a governar e conquistou a Síria, a Palestina e o Egito. Então aquelas áreas que nós olhamos ali. Em 323 ele foi acometido pela malária, não resistiu à doença e morreu naquele mesmo ano. Não deixou filhos, segundo a tradição. Alexandre tratou os judeus favoravelmente e eles até lutaram em seu exército. Então foi uma nação que de alguma forma houve uma boa vontade em relação aos judeus, mas foram muito aguerridos e muito bravos, muito lutadores, e uma nação muito inteligente na guerra. Está dizendo aqui também, após a sua morte de Alexandre, o Império Grego foi dividido entre os seus generais, dentre os quais nos interessam Ptolomeu, a gente viu lá o governo dos Ptolomeus, a quem coube o governo do Egito, Seleuco, a gente viu lá o governo dos Seleucidas, que passou a governar a Síria. É claro, o monarca, o imperador ali, ele não vai durar o tempo todo. Então, à medida que ele falece, há brigas internas, há disputas internas, há outros desenhos que podem fazer, inclusive, com que o império perca força. Ok? Então você tem agora, depois disso, o governo dos Ptolomeus. Então a Palestina ficou sob domínio do Egito. Os descendentes de Ptolomeu foram chamados de Ptolomeus. Então, algumas marcas, eu não trouxe o nome de todos os líderes, de todos os regentes aqui, que chegaram, mas alguns deles que foram importantes. Então, por exemplo, Ptolomeu II, Filadélfia, entre 285 e 246 o seu governo, antes de Cristo.
Durante seu governo foi elaborada em Alexandria, na África, em Alexandria, cidade fundada por Alexandre o Grande, então foi uma cidade importante, ele coloca o seu nome. A gente conhece, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, os sábios de Alexandria, o grego e a filosofia de Alexandria. Até hoje a gente ouve falar disso. Então em Alexandria foi feita a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego. O que é a Septuaginta? Não vou falar agora, vou falar um pouquinho mais na frente. Mas ela também é um texto importante para a nossa compreensão. Mas vou falar um pouquinho sobre ela um pouquinho mais na frente. Ptolomeu IV, Filopáter, ao voltar de uma batalha contra a Síria, ele visita Jerusalém e tenta entrar no Santo dos Santos. Contudo, ele é acometido de um pavor repentino que o faz desistir do seu propósito. E esse já foi um grande perseguidor dos judeus. Então, para ver como que o período não foi muito simples para os judeus. Ptolomeu Epifânio tinha 5 anos de idade quando seu pai Filopáter, esse Ptolomeu IV, morreu. Aproveitando a situação, Antíoco, o grande rei da Síria, que aí era outro povo, toma o poder sobre a Palestina no ano 204. Por isso, então, o governo sai dos Ptolomeus e vai para os Seleucidas. E exatamente são brigas internas, são disputas entre esses povos. Eles são bastante mencionados também. Os reis da Síria, descendentes do general Seleuco, foram chamados de Seleucidas. A Palestina esteve sob o domínio da Síria, pelo menos entre 204 e 166, pelo menos isso. Antíoco Epifânio sacrifica uma porca sobre o altar em Jerusalém e entra no Santo dos Santos. Ordena que o templo dos judeus seja dedicado a Zeus, o principal deus da mitologia grega, ao mesmo tempo em que proíbe os sacrifícios judaicos, os cultos, a circuncisão e a observância da lei mosaica. Segue-se então um período em que não houve sumo sacerdote em atividade em Jerusalém. E realiza-se um processo de helenização radical na Palestina. Vendo todos os seus valores nacionais sendo destruídos e profanados, os judeus reagem contra Epifânio. E aí vem o que a gente vai conhecer como a revolta dos Macabeus e um período dominado pelos judeus, pelos Macabeus ali. Por que isso é importante? Primeiro que está acontecendo choques culturais e choques entre as compreensões religiosas. Esse governo que está dominando, ele quer impor a sua religião. E impondo a sua religião, evidentemente, ele vai massacrar quem se levanta contra a sua religião. Se você lembrar, no Novo Testamento, você já tem menção sobre a perseguição dos judeus. O livro de Apocalipse fala sobre a perseguição dos judeus, dos cristãos. E você vai ter, pelo menos o primeiro século da era cristã, segundo século, sobretudo entre o segundo e o quarto século, você vai ter um período de perseguição extremamente dolorosa para os cristãos. E foi um período de guerras religiosas, de imposição religiosa. Então aqui tem um fato bastante desafiador acontecendo, os gregos, e aí Antíoco, ele tenta impor a sua religião, então ele profana o espaço sagrado, ele sacrifica uma porca no altar. Isso fere não somente a compreensão dos judeus, mas fere a sua fé, fere o seu ordenamento. Isso levanta uma certa revolta, e é evidentemente que tem mortes acontecendo em todos os ambientes aqui. Antes desse episódio, 40 mil judeus são mortos por um desses generais, e é sempre um período de muita luta. Mas o que está acontecendo é que a região, não somente a religião, mas a cultura grega, ela vai se espalhando nesse espaço, vai se tornando presente nesse ambiente. É isso que significa essa palavra aqui, helenização. Helenização. A gente vai ver um pouquinho mais na frente sobre essa palavra, mas esse processo de helenização é um processo da cultura grega, que era chamado de helênica, por causa de elas era a palavra como os gregos
se referiam a si mesmos, helênicos. Então a cultura helênica, a cultura grega, vinha tomando espaço, se espalhando dentro desse ambiente. Ok? Então você tem um pouquinho aqui sobre o governo dos Macabeus, alguns dados somente. Então surge no cenário judaico uma importante família da tribo de Levi, os Macabeus, como uma espécie de retomada e de revolta contra aquele tipo de tirania, contra aquele tipo de governo e de imposição que estava sendo feita contra eles. Então se levanta uma família da tribo de Levi e eles são conhecidos como Macabeus. Então, em 67, Macabeus Matatias se recusa a oferecer sacrifício a Zeus. Outro homem se oferece para sacrificar, ele é morto por Matatias e ele organiza um grupo de judeus para oferecer resistência contra os Seleucidas. E aí você começa esse movimento extremamente doloroso, também importante, a revolta dos Macabeus. Okay? A Palestina ela continua sob o domínio da Síria, mas a Judéia, lembra, Palestina, aquela área toda, aquela faixa toda, mas a Judéia, ali abaixo de Samaria, a Judéia, ela fica sob o governo dos Macabeus. E é na Judéia, inclusive, que grande parte dos eventos vão acontecer nesse espaço que a gente está conversando. O que me interessa nesse momento é olhar para essa questão do governo dos Macabeus, compreender o final desse período de transição e a chegada do Império Romano. Então a gente tem aqui um dos governantes, Aristóbulo II, em 67, ele governou entre 67 e 63 a.C. Ele tem uma briga pelo poder com seu irmão, Hircano II. Ele provoca Roma. Pompeu, general de Roma, invade Jerusalém em 63 e deporta Aristóbulo e coloca o seu irmão Hircano no poder. Então, essas guerras na família, inclusive, são extremamente comuns. Né? Então, a gente tem aqui a chegada do Império Romano dentro desse ambiente. E aí, é a partir daqui que a gente começa a nossa história praticamente do Novo Testamento. O Novo Testamento, as páginas do Novo Testamento vai acontecer dentro desse ambiente agora. O Império Romano chega na região em 63 a.C., mas a gente fala do Novo Testamento a partir do nascimento de Jesus, né? A partir do tempo do nascimento de Cristo. Então vamos olhar um pouquinho. De novo a gente está falando das conquistas do Império Romano e a luta pelas mesmas regiões, né? Pela mesma região. Então essa região aqui, essa faixa aqui, que é a nossa faixa importante, Jerusalém e tal. Então é essa faixa aqui. Então pelo menos 5 grandes impérios passaram em tão pouco tempo, menos de 1000 anos, nessa região aqui. Evidentemente, as consequências são enormes para a construção da mentalidade desse povo. Então vamos olhar um pouquinho o Império Romano e a gente vai chegar na segunda parte, daqui a pouco ao final dessa conversa nossa nesse terceiro encontro. Então, sendo nomeado por Roma como rei de Judá, Herodes, e aí já aparece uma figura e um nome que você conhece, Herodes, já entra em cena aqui. E por que eu trouxe ele para entrar em cena? Porque ele é um personagem que nos interessa. Então Herodes passa a governar grande território. Contudo, sua insegurança e medo de perder o poder levaram a matar Aristóbulo, irmão de Mariana, por afogamento, e depois matou a própria esposa e estrangulou os filhos. Herodes era um carniceiro, era um rei extremamente duro. A violência de Herodes provocou a revolta dos judeus. Para apaziguá-los, o rei iniciou uma série de obras públicas, entre as quais a construção do templo. Então, quando os judeus se revoltaram, ele começa a reconstruir o templo, que passa a ser conhecido como Templo de Herodes, o templo que havia sido destruído também por Babilônia. O domínio direto do Império Romano sobre a Palestina iniciou-se no ano 37 a.C., estendendo-se por todo o período do Novo Testamento.
Então isso é importante. Aí a gente vê aqui uma pequena estrutura da filiação de Herodes e de como a sua dinastia, como seus filhos, como a sua parentela esteve distribuída na época. Deixa eu te dizer também uma coisa, é claro que esse texto está sendo, esse vídeo está sendo preparado, produzido, e eu tenho preocupação com quem só está ouvindo. Eu sei que quem está ouvindo agora nesse momento fica um pouco perdido, porque são muitos gráficos, são mapas. Daqui a pouco, quando a gente entrar no texto de Marcos, vai ficar um pouco mais fluido, né? A gente vai olhar, vai ler o texto e vai fazer as aplicações e as compreensões do texto sem tantas voltas. Mas nesse momento é importante esse movimento aqui que a gente está fazendo. Herodes, chamado de Herodes Magno, Herodes o Grande, 37 a.C., é quem chegou por intermédio de Roma para esse território, e ele fica aqui em 37 a.C. até 4 a.C. Vai dominar aqui a Palestina, Galileia, Judeia, Idumeia, Samaria. Lembra dos territórios que eu falei antes? Então tem um texto aqui para a gente dar uma olhada nisso. Então abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 2, do 1 ao 19. Só para a gente ter uma ideia de como essas coisas, como o Novo Testamento começa a incorporar e trabalhar essas questões. Então abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 2, do 1 ao 19. Vai lá, dá um pause aí, pega a sua Bíblia e depois volta para acompanhar o texto. Diz o seguinte, olha: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, opa, você já sabe onde fica Belém e onde fica Judéia, ali, ok? Abaixo ali do território de Samaria. Então, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Que rei Herodes é esse? Rei Herodes Magno, Herodes o Grande. Teve outros Herodes? Sim, porque os seus descendentes levavam o seu nome. Então você vai ter Herodes Antipas, Herodes Agripa, você vai ter aqui o Arquelau, você vai ter o seu nome sendo colocado também sobre os seus descendentes. Esse aqui é o pai, ok? Herodes Magno. Então, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha a complicação, os magos chegam dizendo: onde está o rei dos judeus? Vai dar morte. Herodes, ele mata filhos, ele mata esposas, ele mata aquele que pode de alguma forma ameaçar o seu governo. Aí surge alguém dizendo que o rei dos judeus está nascendo. É claro que esse descendente do trono vai ser perseguido. O verso 3. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Olha a maneira maldosa e esperta que ele tenta enganar os magos para poder se apoderar do menino. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Verso 12, capítulo 2 de Mateus. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra.
Verso 13: depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Então ia sair lá daquele território da Judéia, ok? E ia sair e ia lá para o Egito, norte da África. Fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se, verso 16, vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido, extremamente duros, extremamente mal, a respeito, que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existem. Verso 19. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino, a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, e tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia. Então, ao invés dele ir para a Judéia, ao invés dele voltar para aquela região onde Jesus nasceu, ele vai lá para o norte. Ele passa Samaria e vai para a Galileia. E é lá que ele fixa a residência. E foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta, no meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então a gente tem aqui nesse quadro, por exemplo, Herodes o Grande. Herodes o Grande, Arquelau, um dos filhos, ele mata Antípatro, segundo, um dos filhos, mata Alexandre, mata Aristóbulo. Filipe foi deserdado por ele. Arquelau recebe, depois da morte de Herodes, os filhos, o território é dividido por alguns dos filhos, e aí Arquelau recebe parte desse território, Judéia, Samaria e Idumeia, e ele é deposto por Roma em 6 depois de Cristo. Antipas, ele é também filho de Herodes, e ele vai receber a Galileia, a Pérea. Ele é o Herodes que degolou João. Então ele é um dos filhos também de Herodes. Então, se você quiser conferir isso, abre a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 6. Vamos dar uma olhada em Marcos, no capítulo 6. Marcos 6. Marcos 6, a partir do 14, diz o seguinte: isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta, como um dos antigos profetas. Verso 16, Herodes, porém, ouvindo isto, disse, e aí o texto continua falando. Fala de Herodes também, mas que Herodes é esse? Esse é Herodes Antipas. Esse é um dos filhos de Herodes. Ele vai participar da degola de João, vai ordenar a morte de João, ele vai participar da morte de Cristo, inclusive. Ele é o Herodes que está ali, de alguma forma, dentro daquele cenário em relação à morte de Jesus. É quem negocia com Pilatos essas questões em relação à morte de Jesus. Então, essa compreensão ela é importante para a gente ver de que maneira o texto bíblico vai sendo também marcado pela vida desses personagens, que são
trazidos para a gente para mostrar não somente a historicidade do texto, mas o quanto essa palavra aconteceu, o quanto a vida de Jesus aconteceu em meio a um cenário extremamente também difícil, como aconteceu na vida do povo. Vamos um pouquinho mais. Esses textos aqui, eu deixei aqui para que vocês pudessem ler um pouquinho mais sobre Herodes e algumas das suas façanhas junto com os seus filhos. E a gente chega nesse momento olhando então um pouco a estrutura do governo e da presença de Roma naquele ambiente da Palestina. Então você tem aqui uma estrutura bem simples, um esquema hierárquico aqui do Império Romano. Então tem uma estrutura simples, você tem aqui o imperador, aí o rei que está ligado ao imperador, então o rei da Palestina, o procurador ligado ao rei, tropas romanas, os publicanos, a província, no caso aqui a província da Judéia, a estrutura aqui do Senado, da província. Então no tempo de Cristo, o imperador era César Augusto Otaviano, que começa a instituir o culto a si mesmo e se diz Deus, e se diz filho dos deuses. Isso, de alguma forma, os imperadores romanos, como todos os reis, Faraó e todos os grandes monarcas, eles tinham essa questão de se divinizar, eram divinizados. Você tem no Novo Testamento, a partir de Apocalipse, essa questão. Quando a igreja começa a afirmar Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como quando Filipenses, por exemplo, afirma lá por Paulo que Jesus é o Cristo, é o Quírios de Deus, é o Senhor. Esse título era o título que o imperador dava a si mesmo. Então, se ele tem uma outra pessoa que se advoga também Senhor, evidentemente que vai haver uma colisão e vai haver perseguição e vai haver morte. As províncias eram os lugares, eram chamados assim os lugares onde o Império Romano colocava suas bases, onde o Império Romano colocava suas tropas, colocava o seu poder, estendia suas mãos, estendia o seu poder. Então, essas províncias eram lugares dominados pelo Império Romano. Geralmente uma tropa romana tinha lá as suas legiões, cada legião tinha cerca de 6.000 homens, tinha as suas cortes com 1.000 homens e as centúrias com 100 homens. A gente conhece a palavra centurião, Então, fazia parte das centúrias de 100 homens. E o Império Romano, extremamente organizado, belicamente, forte, poderoso, marcha sem impiedade alguma sobre aqueles que se colocam contra o Império e contra o Imperador e contra o nome do Imperador. É um poder extremamente, um poder bastante significativo. A gente tem aqui, na estrutura do Império Romano também, a presença dos publicanos. A gente vai ver no Novo Testamento os publicanos e essas figuras que são importantes de Jesus se aproximar deles, de Jesus oferecer a eles o reino, de Jesus convidar inclusive como um dos seus apóstolos, um coletor de impostos, alguém que era muito mal visto pelos judeus. Porque eles não possuíam poder administrativo, mas eles possuíam a força e o poder para coletar impostos para Roma. E eles não somente coletavam os impostos, eles inflacionavam os impostos, eles enriqueciam com isso, e eles eram um emissário da nação inimiga. Aquela nação que estava tomando conta daquela área, eles eram representantes daquela nação, eles eram um braço daquela nação sobre o povo. Então o povo se sentia extremamente, usando muito essa palavra extremamente, terrível, mas vídeo é terrível. Preocupação com vídeo é complicado, mas vamos embora. Mas era uma nação que vinha com poder e eles, como representantes desse poder, vão ser confrontados e vão ser, de alguma forma, o povo vai ter muita dificuldade em relação a eles. Inclusive, eram muito corruptos, muito corruptos. Acho muito interessante Jesus
convidar um publicano, seria a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, com muito cuidado isso que eu vou fazer agora, muito cuidado, mas seria a mesma coisa de Jesus chamar um político, como a gente vê hoje na política brasileira, da pior espécie para nós, assim. Um dos mais ladrões e dos mais corruptos. É como se Jesus passasse por essas pessoas e convidasse a uma transformação de vida e convidasse a caminhar com Ele. É uma afronta, é um escândalo para mim. É escandaloso demais. Para o judeu ortodoxo, para aquele que está ali dentro do ambiente da nação e passou por todas as dificuldades dessa nação, desse império que está ali, de alguma forma, pisando em cima deles, para eles é muito difícil de aceitar essa questão. Você tem aqui uma outra estrutura também, que surge aqui na província da Judéia e dentro desse ambiente judeu, que é o Sinédrio. Então, na província da Judéia havia uma instituição local chamada Sinédrio, o qual era formado por 71 membros e presidido pelo sumo sacerdote. Sinédrio vai ser importante, por quê? Porque é a partir do Sinédrio que tudo que vai acontecer com Jesus vai se desenhar da maneira como o Novo Testamento vai mostrando. O Sinédrio era o supremo tribunal local e tinha poderes para julgar questões civis e religiosas, uma vez que as duas coisas eram tratadas pela lei, pela mesma lei. Tais autoridades tinham até mesmo a prerrogativa de aplicar a pena de morte contra crimes cometidos na comunidade local. Era o Sinédrio que fazia isso. A polícia do Sinédrio recebia ordens diretas da liderança do Sinédrio. Essa estrutura pode ser claramente observada nas páginas dos evangelhos, principalmente nos relatos que tratam da prisão, do julgamento e da crucificação de Jesus, o qual foi preso pela polícia do Sinédrio e levado diante do tribunal local. Então aqui, os integrantes do Sinédrio, embora tivessem poder para matá-lo, parecem ter vacilado diante de tamanha responsabilidade. Eles levam Jesus diante do procurador da Judéia. Lembra lá da estrutura? Procurador. Então, o Sinédrio pega Jesus, leva diante do procurador, o procurador vai diante do rei da Palestina e o rei devolve ao procurador, entendendo que precisa devolver ao Império Romano. E é essa conjuntura aí que está se derramando na vida de Jesus. Então, está dizendo aqui, o procurador da Judéia, Pilatos, o qual encaminhou para a presença de Herodes Antipas, o rei da Galiléia. Ninguém queria assumir a responsabilidade pela crucificação. Contudo, Cristo é devolvido a Pilatos, que considerou lavar as mãos como ato suficiente para isentá-lo da culpa de matar o Filho de Deus. E aí tem alguns textos aqui. Vamos dar uma olhada nesse texto de Mateus 26, 44. Mateus 26, 44. O texto diz: Mateus não 26, 44, mas Mateus, o melhor texto é o 57, que fala: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Verso 59, e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condená-lo à morte. E aí, assim, o relato vai se organizando. Aqui em João, por exemplo, 19:12, o texto lá cita César, cita o imperador, como uma forma de pressionar o procurador, pressionar Pilatos a cumprir o que eles queriam que ele cumprisse. E a gente falou de uma província que era dominada pelos romanos e tinha ali algum tipo de resistência, e também tem um outro tipo de província
que a gente também conhece no Novo Testamento, que vai acontecer também no Novo Testamento. Então, eram províncias que foram conquistadas há mais tempo e já eram pacificadas, e já tinha ali a estrutura do império com muito mais fluidez dentro daqueles lugares. Os habitantes dessas províncias, em que o império chegou, já não tinha mais revoltas, já se tornou território romano, os habitantes, aqueles que nasciam nessas províncias, eles também tinham cidadania romana. E isso daí é o caso de Paulo. Paulo nasce em Tarso, que é uma das províncias que o Império Romano está ali dominando, e quando ele, por direito de nascimento também, ele é judeu, porque ele faz parte também daquele grupo que se foi espalhado por toda a região. Ele é judeu, mas ele também é cidadão romano, e isso vai ser bastante importante no desenho do ministério dele. Ok? Vamos caminhar só um pouquinho mais. Então a gente já tem algumas considerações bem interessantes desse quadro geral que a gente está fazendo em relação ao ambiente do Novo Testamento e como ele está sendo organizado. A gente tem a questão da cultura que está sendo implantada. A gente tem o domínio do Império Romano, mas de uma maneira muito interessante o Novo Testamento mostra, e a história mundial mostra, que o Império Romano domina belicamente, mas existe um domínio cultural grego. A Grécia, a filosofia grega, a língua grega, ela tem muita força. Inclusive é ela que toma o espaço daqueles ambientes. Ainda que no Império Romano se fale uma outra língua, a língua grega ela é muito presente. Aquele período do helenismo que a gente viu, do domínio da Grécia, aqueles outros domínios, aquele período ele faz com que todas as marcas da Grécia sobre esse território sejam muito sentidas até aquele momento de Cristo. De tal maneira que o Novo Testamento ele vai ser escrito em grego. E por que ele vai ser escrito em grego? Porque vai ser a língua também falada naquela época, naquelas circunstâncias. A gente tem um termo, uma expressão que é o grego koiné, o grego comum, é o grego simples, é o grego popular. É esse grego pelo qual o Novo Testamento foi escrito. Ele foi escrito dentro desse parâmetro, dessas questões, porque a língua estava bastante difundida. A língua foi bastante importante nesse tempo. Imagina o seguinte, imagina que hoje você tem o inglês, como que o inglês ele é espalhado no mundo. Talvez seja hoje a língua mais importante. Aonde você chega, mesmo que você vá para um país de uma fala muito difícil para você, se você tiver o inglês. A questão da língua não é só aprender ali os vocábulos da língua que faz a importância da língua. Quando a língua chega no lugar, a cultura também chega, a maneira de enxergar o mundo também chega. Então uma série de mudanças culturais vão acontecendo também nesse tempo a partir dessa questão do grego. A gente vê isso no texto bíblico de uma maneira muito interessante. A gente vê, por exemplo, João iniciando o Evangelho, falando que no princípio era o Verbo, no princípio era o Logos, no princípio era o Logos de Deus. Ele não começa o Evangelho falando nem da genealogia de Jesus, ele não começa o Evangelho falando das marcas culturais de Jesus em relação aos judeus, ele começa o Evangelho evocando uma compreensão que aquele ambiente para o qual ele estava escrevendo tinha, que vinha lá da compreensão grega, da filosofia grega. Então, para vocês verem como é que isso vai influenciar a maneira como a Bíblia vai ser escrita, a maneira como os textos vão ser trabalhados. Algumas cidades antigas se adaptavam e chegavam até a mudar de nome, adotando nomes gregos. E é por causa desse contexto que o Evangelho foi escrito em grego, com exceção de Mateus, escrito especificamente para os judeus. Okay? Você tem, por exemplo, então, como legado, um dos legados do período grego é exatamente o grego koiné, exatamente a língua grega, é um legado muito importante.
você tem, nos dias do Novo Testamento, a população judaica ela encontrava-se dispersa por vários lugares. Essa dispersão, ela se dispersa por parte da Europa, que hoje a gente conhece, por Roma, por Egito, norte da África, Ásia. A população, de alguma forma, judaica está dispersa. Essa dispersão é chamada de diáspora. Então a diáspora é essa dispersão que aconteceu com os judeus. E por quais motivos os judeus estão dispersos? Por todos aqueles motivos que a gente já conversou, né, antes desse momento e no outro encontro. Tanto pela presença da Síria, quando ela dispersou os judeus, quanto pela presença das outras nações. Então, os judeus sempre foi um povo que viveu dentro desse dilema, né, de não ter território e de estarem dispersos em diversos lugares. Por isso que existia, na época de Jesus, judeus vindos de várias regiões, de vários lugares, fora, inclusive, da Palestina. Então, isso é muito importante. E aí, isso vai caracterizar dois tipos, sobretudo dois tipos de judaísmo que vai existir nesse contexto do Novo Testamento. O judaísmo da diáspora, o judaísmo desses judeus que foram espalhados, e o judaísmo da ortodoxia, aqueles que ficaram ali na Judéia, aqueles que ficaram ali em Jerusalém, aqueles que se organizaram em torno da lei, que se organizaram em torno da compreensão da religião judaica, e eles eram extremamente rigoristas, cuidadosos na prática da lei. Você vai ter um judaísmo da diáspora, que era um judaísmo que já estava bastante misturado com os elementos gregos das religiões, pelos locais onde eles estavam, já tinha uma série de outras compreensões, e um judaísmo mais radical, mais ortodoxo, mais específico, que acontece ali na Palestina. É assim que os judeus vão se organizar. Quando a gente vê no livro de Atos, por exemplo, a briga dos judeus que estão ali na Judéia com os judeus que precisam ser alcançados em outros lugares, e a maneira como eles entendem a religião, a maneira como eles praticam a religião é bastante diferente. Bastante diferente. Isso tudo está acontecendo ali nos livros. Ok? A gente vai parar por aqui e aí eu vou fazer um fechamento disso, apresentar mais algumas questões e fazer o fechamento disso daí no nosso próximo encontro. Eu sei que esse encontro foi um pouco mais trabalhoso, um pouco mais extenso, muitas informações. Eu sei que muitas informações a gente vai ficando um pouco, às vezes, meio baratinado, mas quando a gente entrar na leitura do texto, da mesma forma que eu mostrei hoje, quando você compreendeu o Herodes e o outro Herodes, Herodes filho, quando a gente entrar no texto para compreender Sinédrio, para compreender as controvérsias, você vai perceber o quanto o Novo Testamento mostra Jesus colidindo, batendo de frente com a religião instituída em Israel. O quanto que a palavra que foi compreendida por Cristo ia de encontro àqueles religiosos daquela época. E o que isso significa para a gente hoje? E o que isso significa para as nossas vidas hoje? O que significa essa anunciação de Cristo para as nossas vidas e essa presença dele para as nossas vidas? Para a gente fazer isso, para a gente entrar no texto, a gente está fazendo essa caminhada com paciência e com graça de Deus, tá bom? Então que você possa guardar o seu coração, entender que o tempo de Deus é chegado, e quando o tempo de Deus é chegado, é Ele quem cuida de todas as questões para que esse tempo seja propício, entender que o propósito e que a vontade de Deus é perfeita e acontecerá segundo a sua determinação e o seu querer, e entender que Jesus, como diz lá na visão de Daniel, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Uma série de outros reinos, uma série de outros impérios poderosíssimos, impérios que detinham
toda a força do braço do homem, da tecnologia, da inteligência. Jesus, quando aparece de uma maneira simples, como um menino, numa manjedoura, que não era nem um berço de reis, ele é anunciado e proclamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A história tem um rei, e o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há poder acima do dele, e por isso nós podemos confiar e descansar naquele que é todo-poderoso e que nos chama para prosseguir na sua missão. Que Deus possa te abençoar, te dar um domingo na presença dele, uma semana, e que você possa conferir no texto aí essas questões que a gente colocou. Daqui a pouco a gente começa a desacelerar e o texto se torna mais agradável na nossa leitura. Deus te abençoe, vamos orar agora. Pai bendito, eu quero tão somente te agradecer pela vida dos teus filhos e filhas, pedir a tua misericórdia sobre cada um de nós, nesse tempo tão difícil que a gente vive, e às vezes um tempo que a gente olha para as circunstâncias e parecem ser circunstâncias que nos ameaçam, desgoverno, uma série de outras lutas que nós vemos. A gente entende que, apesar de todas essas coisas, o Senhor é aquele que reina, o Senhor é aquele que existe, o Senhor é aquele que governa todas as coisas. Nossas vidas são tuas, nossa casa é sua, nossos filhos, tudo que temos, tudo que somos, conduz-nos segundo o teu propósito, e dá que os nossos corações estejam alinhados à tua santa e poderosa vontade. Como a gente está lendo no teu texto, na tua palavra, a tua vontade passa por caminhos que a gente não alcança, mas a gente quer descansar na certeza que estamos diante de um Deus que governa e que cuida de todas as coisas. Nós te oramos no nome de Cristo. Amém e amém. Amém.